Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez na presença do Senhor. E queremos convidar você a participar deste momento de louvor, de culto, de adoração ao nosso Deus. Vamos orar a Ele, entregar as nossas vidas em Suas mãos, colocar os nossos corações com gratidão nas mãos do Senhor. Queremos convidar a você a se alegrar na presença de Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Deus, porque mais uma vez estamos reunidos aqui com a Santa Presença, Deus. Queremos entregar os nossos corações e a nossa vida no Teu altar. Agradecer a Ti, Jesus, porque o Senhor tem permitido que nós estejamos aqui, Pai, mesmo em meio às tribulações, Pai. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nosso
que você possa estar na sua casa adorando a Deus, que neste momento nós possamos nos agraciar com a palavra do Senhor. Amém? Fique com a palavra neste momento. Boa noite a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estamos aqui, irmãos, para mais um culto, mais um momento com Deus, um momento de celebração. E você possa estar reunindo a sua família, todo mundo da casa. Lembrando que nós ainda estamos distantes fisicamente, estamos ainda sem os nossos cultos presenciais, mas nós estamos ligados, irmãos, pela comunhão do Espírito Santo. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa fisicamente. Então, faça desse momento, esse momento do culto da graça, vamos adorar o Senhor, vamos estar com Ele. Viva esse momento, esse tempo, como se estivesse ali, na igreja, no templo, um momento de glória a Deus, um momento de celebração, de graça, louve ao Senhor, um momento de oração, de meditar na palavra. Então, esse momento, faça desse momento o seu momento, o momento da sua família, o momento de estar na presença de Deus. Não existe momento, hora melhor, não existe outro momento senão esse momento de estarmos com Deus, na graça de Deus. Amém? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos amparado e tem nos sustentado com a sua mão poderosa, com a sua destra fiel. Amém, irmãos? Bom, irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra. Nosso texto está em Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 6. Então, eu peço a você, aí no conforto da sua casa, com a sua família, você pegue a sua Bíblia e abra e vamos ler em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Amém? Vamos ler juntos. A palavra diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graça, Senhor Deus, por mais esse momento, por mais este culto, por estarmos aqui, ó Deus, em Tua presença. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo, cada dia mais, Ele possa nos conduzir, Ele possa, ó Deus, nos encher, Ele possa nos convencer de que precisamos, de que necessitamos, ó Pai, da Tua presença. É uma necessidade básica do nosso dia a dia. Ó Deus, abençoe esse momento, guie os nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, te oramos e agradecemos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse texto de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé, é um texto muito abençoado, muito rico, muito cheio da graça de Deus. Aprendemos muito com esse texto de Hebreus, capítulo 11. E aqui no versículo 6 ele vai falar sobre que sem fé é impossível agradar a Deus. O tema da nossa mensagem, deu um tema para essa mensagem, ela diz que crer ou duvidar, né? Eis a questão. Crer ou duvidar, eis a questão. Então isso aí está na nossa decisão, crer ou duvidar em Deus, na sua palavra. Então, o texto começa dizendo aqui, o versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero começar falando sobre a incredulidade. A incredulidade, irmãos, é algo danoso. É algo que prejudica a vida do cristão. Eu não digo nem do ímpio, porque o ímpio ele já não tem fé, na verdade, né? Mas o texto, nós temos que entender que o texto, a palavra, está falando para nós, cristãos, irmãos. Falando para a minha vida, para a sua vida. Está dizendo que se nós não temos fé, de forma nenhuma nós agradamos, de forma nenhuma nós conquistamos, de forma nenhuma nós nos aproximamos desse Deus. Então, essa incredulidade, eu estou negando. Quando eu não creio, eu estou negando o poder de Deus. Eu estou negando o caráter de Deus. Eu estou negando e eu estou falando, afirmando com as minhas ações sem fé,
que Deus não pode fazer, que Deus não pode atuar naquilo que eu estou pensando em fazer. Né? E muitas vezes ele diz, mas eu sou um homem de fé. Será que somos homens e mulheres de fé? E muitas vezes, irmãos, nós não caracterizamos, não conseguimos enxergar essa falta de fé como pecado. Porque o pecado, como nós já falamos aqui em algum outro estudo, em algumas outras palavras, nós caracterizamos o pecado como aquilo que é feio, né? Como aquilo que enche os olhos e o coração, e é algo que é estrondante. E sempre eu tenho falado, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele usa de artimanha que muitas vezes nós não percebemos, que passa desapercebido da nossa vista, passa desapercebida do nosso ser. Olha, meus irmãos, toda vez que nós colocamos o si, toda vez que nós colocamos será, né? Toda vez que nós colocamos algo em dúvida em relação a algo que Deus pode fazer em nossas vidas, a algo que nós estamos orando, isso é um pecado. E nós não percebemos isso, não nos damos conta disso. A incredulidade entra no nosso coração, não só em dizer que negar a existência de Deus. Sim, nós vamos já falar sobre isso. Não é, eu não creio que Deus existe. Rapaz, Deus não existe. Se eu estou falando isso, dizendo que, será que vai dar certo? Eu estou orando para que meu filho seja liberto. Rapaz, mas eu já estou cansado de orar. Olha, a situação está difícil. Isso é um pecado. Eu estou dizendo, rapaz, Deus, ele talvez não tenha. Ele já fez muita coisa, mas talvez isso aí ele não consiga fazer. Ou uma porta de emprego, ou sei lá o quê. Mas toda vez que nós colocamos o se, talvez, em algo que nós colocamos na mão de Deus, irmãos, isso é pecado. Vamos acompanhar aqui a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3. Vamos lá para Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. A palavra diz assim: tende cuidado, irmãos, que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, olha só a palavra do versículo 12. Ele diz, tendo cuidado, irmãos. A palavra não está falando, tenha cuidado ímpio, tenha cuidado você que não conhece a Deus, tenha cuidado você que está distante de Deus. Não, a palavra diz, tenha cuidado, irmãos. Olha o versículo 13. Ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana, meu irmão. E a fé é para hoje. Não, a fé que eu tinha ontem foi de ontem. A fé é para hoje. Diz o dia que se chama hoje. Hoje a minha fé ela precisa ser renovada a cada dia. É algo que eu preciso nutrir. É algo que eu preciso manter. É a minha fé. É preciso estar firme. A cada dia, independente das circunstâncias, independente do que esteja ao meu redor. Essa fé ela precisa ser uma fé fundamentada no Senhor. A incredulidade ela não deve fazer parte da vida do cristão. Infelizmente, muitos cristãos estão aí definhando. Muitos cristãos estão aí desfalecendo na fé pela falta de crer no Senhor. E a palavra diz que isso é um pecado. Amém? Vamos lá para Romanos capítulo 14. Porque, irmãos, a palavra do Senhor é o nosso baluarte. É isso aqui quem nos guia. Então, tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Amém? Vamos lá, Romanos 14, versículo 23. Olha o que a palavra diz. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Que ele está falando de alimento, né? De comida. Porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé, meu irmão, é pecado. Dúvida. Eu estou com dúvida. Olha, eu não sei. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas realmente eu estou incerto. Olha, eu entrei nesse negócio aqui, mas eu não sei assim, ó. Meu irmão, não entre, não vá, não faça. Tudo que nós vamos fazer, lembra de 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Então, irmãos, tudo que nós devemos fazer, seja o que for, nós precisamos fazer com os olhos da fé.
a incredulidade, ela deve estar longe de nós, irmãos. Porque se é uma coisa que desagrada a Deus, como a palavra diz aqui, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível. Impossível. É algo que Deus coloca como impossível agradar. Não pode. Não tem condição. Não tem como amar a Deus, não temos como se chegar a Deus, não temos como ter uma intimidade com Deus, não temos como nos achegar a Deus sem fé. É impossível, ele diz. Você lembra daquele evento que aconteceu com Tomé, lá em João, no capítulo 20? Pois é, Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não estava. E enquanto os discípulos estavam eufóricos, falando do aparecimento de Jesus, e foi uma coisa que marcou aquele momento com os discípulos, e quem não ficaria, né? Eu ficaria. Né? Imagine aí, vamos voltar um pouco no tempo. Jesus ressuscitou e tá aquele zum, 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 aquela conversa toda, e houve a ressurreição e tudo, e de repente Jesus aparece. Pense na emoção, um momento agradável. Mas Tomé, ele não estava ali. E qual é a reação de Tomé? Ele diz, olha, vocês viram, realmente, pode ter sido legal para vocês e tudo, mas eu não vi. E eu vou dizer mais, se eu não colocar ali a mão nos feridos, se eu não pegar ali e tudo, rapaz, esse negócio aí para mim não funciona não. Lá em João, no capítulo 20, versículo 29, Jesus aparece aos discípulos de novo e Tomé agora está presente. E Jesus olha para ele e diz, aqui Tomé, toca aqui no lado, toca aqui nas mãos. Ele diz, não Senhor, agora, não é necessário não, eu estou vendo que é o Senhor, estou vendo que é o Senhor. Versículo 29, Jesus olha para Tomé e diz, Tomé, agora que você viu, você está crendo, mas bem-aventurados que não viram e creram. Por isso, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Crente no Senhor, creia no Senhor, independente das circunstâncias. Eu não vi, eu não vou, eu não sei. Creia. Amém, meu irmão? A nossa fé, ela deve ser fundamentada no Senhor e na sua palavra. Não devemos deixar que as circunstâncias, as coisas que estão ao nosso redor, elas tirem o brilho da fé que nós temos no Deus Salvador e Consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, no versículo 6 de Hebreus, que ele diz, né, que de fato é impossível agradar a Deus, e ele diz, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você crê que Deus existe? Sim, eu creio, Deus existe, claro. Né? Deus é bom e tudo, Deus existe, mas como a gente estava falando no início, nós negamos a existência de Deus pela falta de fé. Há uma negação, exatamente por conta que eu não creio, então eu estou negando que Deus existe. Mas isso é claro, é claro como a água. E veja que o escritor aos Hebreus, quando ele começa o capítulo 11, ele já dá uma definição de fé. Ou seja, antes de falar da fé, ele já explica o que é a fé, né? Já dá uma definição, e nós entendemos pelo estudo da palavra que a Bíblia, por si, ela se explica. A Escritura explica as Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. A Escritura explica as Escrituras. Então, capítulo 11, versículo 1, o que ele diz? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção, irmãos, é a certeza de fatos que não se veem. Então, a fé, ela nos mostra o que ela faz e como ela funciona. E aí ele vai continuar, ele vai dar continuidade ao capítulo 11, falando da fé. E antes ele diz o que é a fé e como ela funciona, o que ela faz na nossa vida, o que ela produz em nossas vidas. Esses dias, irmãos, eu tenho acompanhado o noticiário, né, da cristão, né, eu procuro muito notícias cristãs, notícias evangélicas, além das notícias comuns, né, do nosso dia a dia. Eu procuro sempre olhar ali o que está acontecendo no meio cristão. E o que eu descobri esses dias? Que 2 pastores e 1 missionário, essas pessoas estão negando a fé. Elas estão dizendo que o Deus que elas acreditavam no início não é mais o Deus que elas creem agora.
Ou seja, essas pessoas elas deixaram que as circunstâncias, as coisas que aconteceram nas suas vidas, viessem a minar a sua fé. Infelizmente, né? Pessoas tem até uma das pessoas aí que fala isso, que é um dos grandes pregadores dos Estados Unidos, né? Acho que é uma mulher que prega, né? A pastora, né? E aí o negócio já fica meio zonzo aí, né? Pelo meio do caminho. Então, essa pastora, né? Acho que ela mesma se denominou pastora. E aí ela mesma, que tem vários seguidores, ela mesma está falando agora que não crê no Deus que ela pregava. Olha para você ver aí como que são as coisas, né? Então é um negócio meio complicado. Então, meus irmãos, a fé, então é necessário, a palavra diz, é necessário que nós, aquele que se aproxima, aquele que tem intimidade, aquele que está próximo, aquele que chega a Deus, é necessário que creia, que tenha fé, meu irmão. Como é que eu conheço um grande pregador também, falando aqui, eu conheço do passado, eu conheço um grande pregador, um homem que arrastava multidões, que tinha uma fé assim, uma coisa, né, mais levado pelas circunstâncias e por tudo mais, hoje ele nega tudo que ele pregava. E muitos livros que ele escreveu, inclusive eu gostava muito dos livros dele, e hoje o homem ele prega totalmente ao contrário do que ele acreditava, do que ele defendia. Isso é horrível, meu irmão. A palavra do Senhor diz que a nossa fé, ela precisa ser acrescentada a cada dia. Como é que eu acrescento isso? Né? Ela precisa crescer à medida da comunhão com Deus. À medida que eu tenho comunhão, é à medida que eu vou crescendo. É a comunhão. É algo que eu preciso desenvolver na minha vida, algo que eu preciso crescer, né? Versículo 2 do capítulo 11 de Hebreus, o que a palavra diz? Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Olha, irmãos, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a minha vida é um testemunho para Deus, é um testemunho para as pessoas de fora, para as pessoas da própria fé, de que eu tenho uma vida com Deus. Eles obtiveram um bom testemunho. E, na verdade, muitos estão aí dando um mau testemunho, não estão testemunhando. Tem até uma frase que é muito antiga, que a gente sempre usa, que diz assim: evangelize, pregue a palavra sem falar. Se precisar, fale, né? E quando é que nós evangelizamos e pregamos sem falar, irmãos? É quando nós demonstramos com as nossas atitudes, com o nosso caráter cristão, a nossa fé em Deus. São as atitudes, são as coisas que fazemos no nosso dia a dia, que as pessoas vão olhando para nós, eles vão vendo o nosso comportamento diante de Deus, e se chama testemunho, testemunho de vida, testemunho cristão. E a palavra diz aí, os antigos obtiveram um bom testemunho pela fé que eles tinham no Senhor, pela fé que eles tinham em Deus. Que espécie de fé nós estamos tendo, irmãos? Que espécie de fé nós estamos cultivando diante de Deus, diante dessa sociedade, diante dessa pandemia, vamos dizer assim, diante dessa situação de que estamos vivendo e enfrentando? Que espécie de testemunho nós estamos desenvolvendo, nós estamos dando aí para o mundo? Nós precisamos valorizar e fazer crescer cada vez mais a nossa fé em Deus. Amém, irmãos? Olha, olha o versículo 32 do capítulo 11, ainda falando sobre a fé, olha só. Ele diz: e que mais direi ainda? E que mais direi ainda? Ele começa a falar, ainda tem muita coisa para falar. E o que mais direi ainda? Versículo 32. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de muitos. Aí ele fala de Gideão, de Sansão, ele vai falando de muitos. Irmãos, infelizmente, existem muitos irmãos, já falamos isso aqui algumas vezes, que já tem uma certa caminhada com Deus. Você senta para falar com essa pessoa, irmãos, é coisa triste. A pessoa só fala em derrota, só fala em coisa ruim, e o negócio não está bom, e o negócio não está andando, e o negócio não anda, e o negócio não cresce, e a minha vida é desse jeito, não sai desse buraco, e não sei o que, irmãos. Nós precisamos desenvolver um bom testemunho da fé. Nós precisamos ser pessoas que testemunham de Deus, que Deus existe, que Deus ele
ainda está no trono, ele não perdeu o controle de nada. A palavra diz, é necessário que aquele que se aproxima dele creia, testemunho, fale que ele existe. Uma coisa maravilhosa, irmãos, é quando você senta com alguém e você começa a falar das grandezas de Deus e a pessoa começa a se maravilhar e você diz assim, meu irmão, o que Deus tem feito na sua vida? É aquilo que a gente sempre fala, né? E a pessoa diz, o que Deus tem feito na minha vida? Você está com tempo aí, meu irmão? Sente aí, você está com tempo? Pois eu vou lhe contar o que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Ao ouvir o testemunho, eu não estou falando só de que a pessoa vive num mar de rosas e aquele negócio todo. Não, irmãos, nós temos testemunhos aí. O próprio apóstolo Paulo, que tinha uma vida conturbada, cheia de perseguições, de lutas, de prisão, de açoites, de apedrejamento, e de perseguição e muitas outras coisas. Mas a vida daquele homem, ele conta vitória. Quando ele vai falar com os irmãos, ele manda se alegrar, ele manda exaltar o Senhor, louvar a Deus, das grandes bênçãos que o Senhor tem feito na vida dele. E esse deve ser o nosso testemunho. Um testemunho de fé, um testemunho firme, uma palavra, irmãos, firme. Em meio a tudo que está acontecendo, a nossa fé ela não pode ser abalada. A nossa fé, nós temos que entender que é um dom de Deus. E se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, se o Espírito Santo toma conta de mim, se o Espírito Santo já está em mim, então essa fé ela precisa brotar, ela precisa se fortalecer, ela precisa crescer cada dia mais. Precisa ser algo que frutifique, que dê frutos, que ela venha florescer, crescer cada vez mais. A nossa fé em Deus é algo que precisa ser abençoada para abençoar vidas, abençoar pessoas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mais uma coisa eu queria falar aqui a respeito da fé ainda, no versículo 6, ele diz que além é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, ele diz, porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, há uma recompensa em relação a isso. E essa recompensa não é só no porvir. Essa recompensa é aqui, ainda também, no agora. No porvir, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos, de tudo. É eterno, é eternidade. Nós temos a eternidade para desfrutar com Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, quando nós desenvolvemos essa fé, quando há um depósito, quando há uma dispreensão, eu me esvazio de mim, há um esvaziamento, eu vou me esvaziar de mim, para me encher do Senhor, há uma recompensa. Ele diz, ele é galardoador, tem uma recompensa, tem um prêmio. Amém, meus irmãos? Mas nós não devemos apenas buscar esse prêmio. Esse prêmio é a graça de Deus na minha vida, e só existe uma forma, irmão, da nossa fé crescer cada vez mais. É quando nós estamos em plena comunhão com Deus. É quando nós estamos em plena intimidade com Deus. É o desejo e o zelo de buscar a sua presença cada dia mais, cada vez mais, irmãos. É o desejo de crescer, é o desejo de estar com Deus, é o desejo de estar com Ele. É essa intimidade que nos leva para perto de Deus, para próximo de Deus. Essa intimidade que faz a nossa fé crescer e Ele vai nos recompensar. A recompensa da nossa fé, muitas vezes, irmãos, não é aquilo que nós imaginamos. Não é ganhar um caminhão cheio de dinheiro. Isso aí não tem nada a ver. É algo muito mais valioso. Muito. Você imaginar e você multiplica. Algo bom e agradável. Quero que você olhe comigo aí o versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus. O que a palavra diz? Ele diz, pela fé, Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Veja no início que nós lemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Enoque,
Ele obteve um bom testemunho porque ele agradou a Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor é que eu e você tenhamos uma fé firme, fundamentada, não uma fé vacilante, não uma fé que vai e volta como a onda do mar, como o Tiago vai falar, que aquele que não crê é como a onda do mar, que vai e volta e fica aquele negócio, né, e se perde no meio do tempo. Não, irmãos, nós devemos ter uma fé firme. Enoque, ele tinha essa comunhão, essa intimidade, ele andou com Deus. Por onde nós temos andado, irmãos? Qual tem sido a nossa intimidade? Qual tem sido a nossa intensidade dessa intimidade, dessa aproximação com Deus? A recompensa, irmãos, de crer no Senhor. Eu vejo ali, naquela viúva, que Elias chegou ali e multiplicou o azeite. A multiplicação do azeite foi uma recompensa da sua fé. Foi um galardão. Foi um prêmio que ela ganhou por crer no Senhor, por crer no profeta, por crer na sua palavra. E aí o Senhor multiplicou o azeite da viúva. Irmãos, pela fé, Abraão, ele foi chamado o pai. Ele foi chamado o pai da fé. Olha só, o homem tinha tanta fé que ele foi denominado como o pai da fé. Ele foi chamado também amigo de Deus. Irmãos, se você quer um bom amigo, se você quer desenvolver uma boa amizade, faça amizade com Deus através da fé, da intimidade, da oração, da busca, de estar com Ele, perto dele, perto de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Para nós, irmãos, sermos cheios, né? Para nós temos uma oportunidade, que aqui não seja mais um culto. Toda vez que você for à igreja, ou toda vez que você assistir uma palavra, irmãos, ouvir uma palavra, que não seja só uma palavra, não seja só mais um culto, mas uma oportunidade para que a sua fé possa crescer um pouco mais. Mais um momento para estar mais perto de Deus, mais um momento para ter mais intimidade com Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, a palavra diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, guarde sua fé. Guarde no lugar bem seguro. Guarde, tranque as 7 chaves. Guarde, coloque a armadura de Deus como uma proteção. Guarde a sua fé, proteja a sua fé. O apóstolo Paulo passou por muitas adversidades, muitas lutas, mas aquele homem teve o privilégio de chegar no final da sua vida e dizer: olha, passei por muitas lutas, passei por muitas dificuldades, mas uma coisa eu guardei a minha fé estava protegida, minha fé estava blindada, minha fé estava guardada, meus irmãos. Para guardar a nossa fé, eu deixo aqui Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz: enchei-vos do Espírito. Se nós quisermos aumentar a nossa fé, irmãos, tirarmos essa incredulidade do nosso coração, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Nos encher do Espírito Santo, irmãos, é uma necessidade. Nos encher não é uma opção, é uma ordem. Enchei-vos. Enchei-vos. O cristão, ele não pode dizer assim: eu não sei se hoje eu vou, eu não sei se hoje vai dar, não é uma opção, é uma ordem. Precisamos nos encher, precisamos estar mais perto, precisamos buscar mais a presença de Deus em nossas vidas. Nós queremos que essa fé, ela vá crescer. Através de quê, irmãos? Através da leitura da palavra, da leitura bíblica, da oração, louvores, buscando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Quero orar agora com você, com a sua família. Chegue perto aí dos que estão de você, dê as mãos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e pedimos a tua graça, a tua proteção. Pedimos o teu livramento, ó Deus, nos livras das ciladas do inimigo, nos livras, ó Deus, das ciladas do diabo, que muitas vezes quer mudar a nossa fé, quer roubar a nossa fé, quer minar, quer destruir. Oramos para que o Senhor nos guarde e nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos também pelas famílias, oramos, ó Deus, pelo seu trabalho, pelo seu emprego, pela sua empresa, pelo seu negócio. Oramos para que o Senhor multiplique, restaure e abençoe, em nome de Jesus. Libera o bênção, ó Deus, libera que o Senhor esteja abençoando. Lhe dê poder para comprar, lhe dê poder para vender, lhe dê bons clientes. E no seu trabalho, onde você trabalha, na empresa, ela possa crescer, ela possa prosperar, você possa crescer junto. Tudo possa dar certo na sua vida.
Para isso, com isso, ó Deus, nós precisamos estar conectados com Deus, possamos estar na presença de Deus. Oro pela sua família, oro pela sua casa, peço a Deus que o Senhor derrame chuvas de bênção, e a bênção do Senhor esteja conosco, e o Senhor, ó Pai, possa blindar a nossa fé, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra abençoa a sua vida, abençoa o seu coração, compartilhe, abençoe alguém. Mande essa palavra para alguém. Amém? Graças a Deus.